Estamos no município de Rezende, onde hoje, Inês Correia, está a chover, está frio, e é verdade que este é um município conhecido por ter temperaturas extremas. Ora está muito calor, ora está muito frio, e já há muito tempo que é assim, não é verdade, Inês? Sim, desde que há memória, desde que há registros, e também isso nos diz os trajes que eram usados em finais do século XIX e que nós temos aqui algumas representações. Atrás de si temos, por exemplo, as croças, as construções, os casacos de palha centeia, que eram usados na Serra de Montemuro. Infelizmente já não há artesãos que façam este tipo de peças, mas também reza a lenda e a história de que o que tapa o frio tapa o calor. Então, exatamente por isso, porque Rezende de verão faz muito calor e de inverno faz muito frio, eram usadas então na dita Serra do Montemuro, a cerca de 1141 metros de altitude, onde neva, onde faz frio, onde há muito nevoeiro e onde também faz muito calor. E este traje de palha, correto, que eu vejo aqui à minha frente, conseguia proteger dessas temperaturas extremas? Protegia. Por exemplo, o sol não entrava, não queimava a pele. A chuva caindo escorria até aos pés e mesmo nos pés usavam aquilo que nós chamamos as polainas, que era mais uma peça de palha que era colocado à volta das canelas para que a água não entrasse nas socas, mas sim fosse direto ao chão. Era o ser humano ou o homem a usar os recursos naturais para poder sobreviver. Este exemplo que eu tenho aqui à minha frente é de que ano? Isto é finais do século XIX. São construções ou criações que foram usadas no finais do século XIX, mas que entretanto, até há 2 décadas atrás, ainda havia algumas pessoas que usavam. De qualquer forma, temos atrás a capucha de burel, que ainda é usada nos dias de hoje. É de que material? É burel, algodão, ou melhor, é fruto das ovelhas que existiram em muita quantidade na Serra de Montemuro. Eram as senhoras, não é? Enquanto guardavam então os seus animais, que iam fiando a lã de ovelha para construir então esta peça, uma peça que ao fim e ao cabo é dura, mas ao mesmo tempo aconchegante, porque protegia do frio. E um dia como hoje, por volta, assim, ao cair da tarde ou na manhã, se forem, por exemplo, a feirão, ainda veem senhoras a utilizar este tipo de peças. Portanto, ainda hoje é feito. Há muita gente, muito artesanato deste tipo de peças cá em Rezende, por ser histórico daqui, ou há uma ou duas pessoas específicas que fazem este tipo de produto? Na Serra de Montemuro já não se produz burel. Existe, não no nosso concelho, mas aqui muito perto, em Castro Daires, ali a seguir a feirão, as capuchinhas, que não fazem o burel, compram na Serra da Estrela, mas depois criam estas peças, a capucha tradicional e, entretanto, outro tipo de peças que são usadas agora já com um fundo de designers por trás, não é? Já não é a brutalidade do material, mas sim usado a sua função para criar peças bonitas e que qualquer pessoa pode usar na rua hoje em dia. Já à minha frente vejo 2 manequins em que cada uma está a utilizar uma saia, uma blusa e depois um lenço na cabeça. Eu reparo que tanto o lenço como a blusa já são assim uns tons mais coloridos, mas as saias já são uns tons mais neutros, mais escuros. Qual é que é a história por detrás destas criações? Nessa descrição faltou apenas o avental e os socos. Isso para dizer que são trajes de trabalho. Eram usados então enquanto se trabalhava. As saias escuras e de tons neutros era muito porque andavam perto do chão, não é? E podiam se sujar.
E o avental era então essa forma também de proteger o tecido, mas também servia para outros fins. Por exemplo, se fôssemos à horta, podíamos trazer as cenouras, as cebolas, as batatas no seu regaço, e também servia para aquilo que as nossas avós e as nossas mães utilizavam muito, que era limpar o nariz das crianças. Os lenços na cabeça têm a ver com a proteção do sol e também dos olhos, porque, mais uma vez referindo as altas temperaturas que aqui temos, o suor para não correr para os olhos. Não? Este género de traje foi utilizado até mais ou menos que altura, que ano é que as mulheres para trabalhar ainda utilizavam este tipo de roupas? Finais do século XIX, princípio do século XX. Até à década de 20, 30, era assim muito que se usavam as roupas, saias compridas, não é? Para mostrar algum decoro. Nunca o tornozelo podia ser visto, a não ser quando se estava a trabalhar, que muitas das vezes era preciso arregaçar as saias, ou para entrar num rego, ou para entrar num ribeiro, para lavar a roupa, por exemplo, ou fazer outros tipos de atividades, até mesmo para a terra, porque os socos eram muito usados apenas para deslocações. Normalmente trabalhava-se descalço. Assim como os senhores que temos ali. Podemos ir ver também os senhores que já se mantêm em tons mais neutros, azuis, cinzentos. Sim, porque isto tinha muito a ver com o tipo de tecidos que existiam à época. Temos então os riscados e o cotim nos trajes de trabalho. Os coletes nem sempre eram usados, dependia muito do tempo, não é? E do tipo de trabalho, se calhar... Também do tipo de trabalho. Muitas das vezes era usado para proteção das costas, do frio em que podia acontecer nas costas. Eu chamava a atenção só para os socos que eles têm nos pés e as meias de lã. As meias que também eram feitas na Serra do Monte Muro pelas nossas tão criativas senhoras da Serra do Monte Muro. Portanto, já na altura tinham que sair para ir comprar a roupa para poder usar ou tinham em casa quem pudesse fazer? Normalmente os tecidos eram comprados, por exemplo, o barco Rebelo levava vinho para o Porto, para a Foz, e trazia sempre alguns tecidos, que depois eram colocados então em lojas estratégicas e as pessoas podiam comprar. Ou então criarem os seus próprios tecidos. Nós tínhamos uma tradição muito grande de linho, e as pessoas, quase todas as famílias em Felgueira, São Cipriano, Ovadas, tinham o seu tiar e então teciam o seu linho. Viseu, o distrito de Viseu, que tem uma forte ligação ao linho, à produção de linho. Sim, Viseu todo, mas principalmente as serras, não é? A história dos trajes que eram utilizados pelos trabalhadores aqui no município de Rezende e que está exposto no Museu Municipal. Inês Correia, muito obrigada. Obrigada a nós.